Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós já sentimos a Tua presença, nós já sentimos o Teu mover, nós já escutamos a Tua voz. Mas nesta hora, Senhor, vem um momento mais especial, que é a Tua palavra. A Tua palavra que tem poder de libertar, de curar, de transformar. E é a Tua palavra, Senhor, que vai nos levar para a nossa salvação. Papai querido, nesta noite eu apresento cada vida diante de Ti. Senhor, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece as aflições, mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha tirar tudo que não provém do Senhor. Tira, Senhor, todo o espírito de acusação nesta noite. Tira, Senhor, todo o impedimento no meio da Tua igreja nesta noite. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Que o Senhor venha abrir, Senhor, os ouvidos espirituais da Tua igreja nesta noite. Que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha achar guarida no coração de cada um aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Que ele venha diminuir, Senhor, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria imensa a gente poder estar aqui para aprender a caminhar com Deus. Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Capítulo 6, Mateus. Amém? Amém? A palavra de Deus fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisem, antes mesmo de pedirem. Podeis assentar, irmãos.
Uma das coisas mais difíceis para nós quando estamos começando uma caminhada é acreditar que um Deus invisível, um Deus ao qual nós não podemos ver, nós não podemos enxergar, pode resolver as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo isso significa você ter fé no coração, porque há milhares e milhares de anos Deus tem andado no meio do seu povo, mesmo sem aparecer a eles. No único momento em qual Deus aparece em carne, nós o crucificamos, porque nós somos assim. Somos pessoas egoístas, mas queremos sempre fazer coisas e mostrar que nós fizemos, para que a honra e a glória sejam nossas. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, Ele nos mostra que esse caminho ao qual a gente andava antes era difícil, e que nós temos que mudar. E para que haja mudança, você precisa de ter fé e acreditar nesse Deus invisível. Mas é um Deus invisível ao qual você pode sentir Ele dentro do seu coração. É por isso que a palavra nesse momento é pregada a milhares e milhares de igrejas, porque Deus não deixa a sua palavra morrer. Deus não deixa o seu ministério acabar. Deus não deixa a sua obra perecer, porque Ele é Deus. E a partir do momento que nós começamos a ouvir o que esses grandes homens fizeram, se humilharam, se tornaram dependentes, o que a palavra está dizendo para nós aqui nesse momento, é que nós temos que nos tornar dependentes de Deus. E quando você se torna dependente de Deus, você se torna um vencedor, porque Ele luta pela sua causa. Ele luta por aquilo que nós precisamos de verdade. Ele sabe o que a gente precisa antes mesmo de você orar, mas você precisa orar, porque quando você ora, você está falando com Deus, você está começando uma intimidade, e Deus responde o seu povo. Foi assim no meio desses grandes homens, e também será assim no meio de nós, porque a obra continua, porque nós estamos aqui reunidos nesse único propósito: aprender, saber que aquilo que o mundo te mostra de valor, não tem valor. O que tem valor é aquilo que Deus mostra para você conquistar, para você glorificar o nome dEle, para você ajudar as pessoas, mas não ajudar e colocar fui eu que ajudei, não, foi Deus quem ajudou, porque nós somos dependentes de Deus. Isso faz com que a gente nos torne cada vez mais humildes na simplicidade. É por isso que grandes homens, para andar com Deus e para fazer a obra de Deus, Deus primeiro fez com que eles se humilhassem, que soubessem que são realmente dependentes de Deus. Vamos aprender o que Deus quer falar conosco através da palavra. Vamos lá em Lucas 19. Lucas 19. Há uma passagem muito bonita, real, verdadeira. E nesse momento aqui você vai ver Deus em carne e osso, que conhece todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente. E você vai conhecer um Zaqueu que era rico, mas que naquele momento, para assim aproximar de Deus, ele não usa da sua riqueza, mas ele usa da sua humildade. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você vê um homem rico, mas ao invés de colocar as riquezas em primeiro lugar, ele coloca Deus. Ele queria se aproximar de Jesus, e você só vai se aproximar de Jesus com o seu coração. Você nunca vai se aproximar de Jesus se você estiver pregado no mundo, colocando a sua vida, as suas coisas, colocando em primeiro lugar o mundo na sua vida. Zaqueu se desprende daquilo tudo que ele tinha, para se aproximar de um mestre,
Um Jesus nazareno pequeno, humilde, que não tinha riquezas, que não tinha aquilo que aos olhos dos homens é glória, é riquezas, poder, mas que tinha um amor tão verdadeiro que uma multidão estava seguindo naquele momento. Zaqueu deixa de olhar para as suas riquezas e vai ter ao encontro do Senhor Jesus. Não sabia se ia conseguir pelo menos vê-lo, mas teve força de vontade de buscar. Essa força de vontade é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e com muito mais força de vontade, porque naquele momento Jesus estava carne, era carnal, filho de Deus e filho dos homens, e hoje Jesus se torna espiritual. Aquilo que Jesus falou para um de seus discípulos, quando falou: eu só creio se colocar o dedo. E Jesus disse: Tomé, você acredita porque me vê? Bem-aventurados são aqueles que acreditam sem me ver. Somos nós, esse povo. E isso faz a diferença, porque Deus olha dentro do coração de cada um de vocês e livra das ciladas do inimigo. E nós passamos a viver uma vida nas mãos do Senhor. Nós não vivemos aleatoriamente. Ele nos livra do mal, nos livra dos acidentes, Ele nos livra da inveja, Ele nos livra da maldição. Tudo isso que você nem consegue enxergar, Deus está lutando por cada um de vocês, porque tiveram essa força de chegar até aqui nesse lugar. Zaqueu percebe algo diferente em Jesus. Não era rico como ele, mas existia uma multidão. Eu quero ver. Não foi fácil para ele, pequena estatura, uma multidão ao lado do Senhor Jesus. Ninguém sabia quem era Jesus naquele momento, a não ser aqueles que já tinham intimidade com ele, que para você conhecer quem é Jesus de verdade, você tem que ter intimidade. Para ter intimidade, você tem que se aproximar igual Zaqueu. E ele sobe numa figueira brava, não importando o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam pensar, porque estava ali naquele momento querendo ser dependente de Deus também. E quando ele olha para baixo, vendo aquela multidão, não sabendo se aquele plano que ele tinha obtido, ia dar resultado, mas não importa, o que importa é a sua força de vontade. Deus vai guiando você. Às vezes nós nos aproximamos sem entender de verdade como funciona, como que acontece, mas nós estamos nos aproximando e é Deus que vai te dar a resposta. Zaqueu não sabia também se ia conseguir ver Jesus, mas a primeira etapa ele já tinha cumprido. Ele rompeu, saiu da sua zona de conforto, largou de olhar para o mundo, largou de olhar para as suas riquezas, para olhar para aquele Jesus que estava fazendo milagres. E quando ele sobe naquela figueira brava, o sacrifício e a força de vontade e a humildade ao mesmo tempo, porque ele poderia com seu dinheiro armar alguma coisa para conseguir encontrar Jesus, como fez aquele jovem rico, mas ele não usou do dinheiro que ele tinha, ele usou do coração e a fé que estava dentro dele, e aquilo que fez a diferença na vida, porque Jesus olha para cima, quando ele nem esperava ver Jesus, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse mesmo Jesus olha para cada um de nós hoje aqui, vê esse mesmo esforço e fala: hoje eu vou continuar pousando na casa de vocês. E é assim que a fé é construída dentro do nosso coração. Jesus ia passar naquele lugar e talvez nunca mais ele ia voltar ali. Zaqueu não perdeu aquela oportunidade, ele lutou com todas as suas forças e com toda a sua fé, e aquilo fez a diferença. E o que é mais bonito é que ele coloca em prática, porque ele fala: vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E aquele que eu roubei, aquele que eu passei para trás, aquele que eu enganei, eu vou restituir 5 vezes. Sabe o que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Um dia nós também estávamos perdidos no mundo, e o Senhor nos resgatou e colocou aqui na proximidade da palavra de Deus. Somos nós acreditando e crescendo cada vez um pouco,
Porque você não cresce de uma vez quando você caminha com Deus, você cresce aos poucos, e isso vai te dando firmeza, vai te dando alicerce na palavra do Senhor, e quando vier a tempestade, você não será abalado, porque a palavra está dentro de vocês. Em Lucas 10, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram, se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Adorar a Deus em secreto é mesmo depois que você, onde ninguém estiver vendo você, você vai continuar agindo com as mesmas atitudes da palavra que você tem aprendido aqui. A palavra de Deus fala que passou um sacerdote e passou um levita descendo de Jerusalém. Viu aquele mesmo homem que tinha sido espancado, precisando de ajuda, e passaram do outro lado, porque ninguém estava vendo. Se ninguém estava vendo, não tinha problema não ajudá-lo. Mas existia um Deus que nós servimos, que vê todas as coisas, e que nada para ele estará escondido. Naquele momento passa um samaritano, se compadece da situação daquele homem, não conhecia as leis, não conhecia as regras, não conhecia nada, mas tinha um coração voltado para o próximo, ajudar o próximo, amar o próximo, isso que a palavra nos ensina sempre. E quando você faz isso, andando no caminho do Senhor, Ele começa a mudar a sua e a minha e a nossa vida. Ele não importa com o que ele estava indo fazer, ele para, ele ajuda, ele coloca no cavalo, ele leva ele até um hotel, uma hotelaria, ele paga para ficar porque ele tinha que continuar tomando conta dos seus negócios, mas ele fala para ele: eu vou voltar, e se gastar mais alguma coisa, pode ter certeza que vou restituir. Em secreto. Isso é você amar a Deus em secreto. Isso é você depender de Deus para todas as coisas. Aqui um dos entendedores da lei pergunta para Jesus o que ele podia fazer para ser salvo. Jesus falou: você conhece as leis? Ele conhece. E cumpri tudo isso. E Jesus falou: as leis se resumem, ele falou, né? Amar a Deus em primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, e amar o próximo como a si mesmo. As coisas de Deus é tão maravilhosa que se você amar o próximo como a si mesmo, você nunca vai fazer mal a ele, você vai querer sempre ajudá-lo, porque ninguém vai querer fazer mal a si próprio. E aí ele tenta numa pegadinha com o Senhor Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus falou: o próximo é qualquer um que estiver ao seu lado e você puder ajudar. E isso que é mais difícil para as pessoas, porque quando uma pessoa às vezes ajuda a outra, ele quer colocar o mérito daquilo que ele fez é si próprio. E você vê que o samaritano coloca o mérito de tudo aquilo em Deus, aquilo que nós também fazemos. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós somos dependentes de Deus, nós aprendemos a ter humildade no coração e saber a esperar o tempo certo do Senhor agir nas nossas vidas. Porque senão você começa uma caminhada com Deus e já quer que Ele te ajude no outro dia. E se você notar, para que a arca ficasse pronta em Noé, demorou mais de 90 anos. Moisés é humilhado, Moisés aprende a amar a Deus de uma certa maneira tão grandiosa, mas depois ele tem que andar 40 anos no deserto,
Porque a fé dele foi contagiando todos aqueles grandes homens que estavam ali. Porque a fé da gente, quando ela vai crescendo, as pessoas vão envolvendo também. E vão vendo, mesmo nas dificuldades, nós continuamos glorificando o nome de Deus. Aquilo que foi falado antes. Nas dificuldades, glória a Deus. Só tem um pão hoje em casa? Glória a Deus, amanhã vem a bonança. Porque Deus está sempre multiplicando nas nossas vidas. Vamos para 2 Reis, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 4, olha que bonito. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seu filho e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Se você prestar atenção, você não vai ver Eliseu se exaltando pelo milagre que aconteceu, porque não foi ele quem fez o milagre. Quem fez a multiplicação do azeite foi Deus, e ele faz nas nossas vidas, mas toda honra e toda glória a ele e não a nós. É por isso que mais na frente, quando um soldado com lepra vai falar com Eliseu, através de Deus, faz o milagre, cura a lepra, manda mergulhar 7 vezes. Naamã. Quando Naamã tenta pagar Eliseu, porque tinha trazido ouro, prata, tudo que tinha de precioso para pagar o milagre, Eliseu falou não, porque ele conhecia o verdadeiro valor das coisas. Nós também conhecemos o verdadeiro valor das coisas, estão na palavra de Deus. E Ele pode te dar o melhor dessa terra, mas vai precisar que você primeiro seja transformado espiritual, para depois Ele vai agir na vida financeira de cada um de vocês. Tem que ter esse entendimento. Aquela viúva, naquele momento, seus filhos iam ser entregues, porque o marido morreu e deixou dívidas para ela pagar. Através daquela atitude, daquela situação, ela procurou um homem de Deus. Nas nossas vidas também não é diferente, porque nós buscamos a aproximação de Deus, geralmente quando a coisa está no pescoço, mas o que tem? É assim nesse momento que o coração está voltado para Deus. Glória a Deus, porque antes nós passamos por essas situações, porque através delas que Deus mesmo nos deixou acontecer nas nossas vidas, hoje estamos aqui próximos da palavra de Deus. E não tem como você ver milagre se você não se aproximar do Senhor. Eliseu fala para aquela mulher: o que você tem em casa? Ela fala: eu só tenho uma botija com azeite. Porque Deus vai pegar aquilo que você tem e multiplica. Você lembra quando Jesus fala para os discípulos, com aquela multidão que tinha mais de 5.000 homens e mulheres: o que vocês têm para a gente dar para esse povo? Nós só temos aqui 3 pães e 5 peixes. Jesus falou: já serve, porque eu faço milagres. Esse é o mesmo Jesus que nós servimos, o mesmo Deus que nós servimos aqui. E o que é mais bonito na situação é que Eliseu manda aquela mulher em toda a sua vizinhança pegar botijas para encher do azeite. Você sabe o que estava acontecendo naquele momento que ela ia buscar as botijas? Porque uma cidade pequena, todo mundo conhece os problemas de todo mundo. Todo mundo sabia que ela estava passando por aquela situação, porque seus filhos iam ser levados por causa da dívida do seu marido. Todo o povo sabia, por isso que quando ela foi buscar as botijas, todas as pessoas emprestaram botijas para ela, e ao mesmo tempo ali estava acontecendo o que? A pregação da palavra.
Porque a partir do momento que ela estava pegando, mas o que você quer com vasilha de azeite? É porque eu tenho um homem de Deus ali, e Deus vai usar para multiplicar. Tem que ter fé. Às vezes aquela situação que aconteceu na vida dela foi o gatilho para que ela acreditasse na palavra de Eliseu e fosse buscar as botijas. E quando ela chega em casa, o que ele fala? Fecha as portas. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus derramado em cada um de nós. Fecha as portas, porque é você sozinho orando que Deus vai fazer com que o Espírito de Deus cresça dentro do seu coração, vai derramar azeite e o milagre vai acontecer. O milagre só acontece através da oração, através da busca, através da palavra de Deus. E naquele momento, uma situação que já estava perdida, seus filhos iam ser levados, porque ela acreditou na palavra e cumpriu tudo aquilo que Eliseu falou para ela. Começou a jorrar o azeite e encher os outros vasos, foi enchendo, enchendo, enchendo. E só parou quando acabaram os vasos. E você vê o milagre acontecer na vida dela. E você não vai ver hora nenhuma Eliseu se gloriar. O milagre fui eu que fiz. De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque ele também era dependente de Deus. Em Êxodo, a palavra de Deus fala assim, nós já estamos terminando, em Êxodo, segundo livro, Êxodo 2, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Aqui o homem fazendo as coisas à sua maneira, aquilo que a gente fazia antes quando a gente estava no mundo, porque aqui Moisés ainda não estava dependente de Deus, Moisés estava fazendo do seu jeito. Ele viu acontecer a briga, ele viu um soldado batendo no seu povo, ele sabia que aquele povo fazia parte dele, e ele resolve fazer a justiça. Vou fazer do meu jeito, eu sou escolhido. Só que ele era escolhido, sim, mas ele precisava de ser trabalhado, porque para você aprender a ser dependente de Deus, você precisa caminhar no deserto, você precisa beber da água da vida, você precisa comer do maná que cai do céu. A partir daquele momento, Deus muda o cenário de Moisés, porque agora estava na hora dele aprender outras coisas. Aquilo que ele já tinha aprendido na faculdade do Egito já não era mais o suficiente. Para aprender agora com Deus, ele precisava esquecer da grandiosidade que era o palácio e de tudo aquilo que ele vivia. Agora ele tinha que viver no deserto e na humildade, dependente de Deus. Ele casa, Deus constitui uma família, seu sogro é pregador do evangelho, começa a pregar a palavra para ele, e demora mais 40 anos para acontecer um milagre na vida de Moisés, agora já com 80. E às vezes nós começamos uma caminhada, e talvez nem começamos ela direito, já começamos a questionar para Deus: por que está demorando tanto? Se você olhar para a vida de Moisés, não vai falar isso, porque ele começa a andar com Deus, e Deus começa a operar na vida dele, ele com 84 anos de idade, porque o tempo para Deus não existe. A partir desse momento, Moisés começa uma caminhada, e agora ele volta para o Egito, mas ele não volta mais sozinho, agora ele volta dependente de Deus. E quando ele se torna dependente de Deus, Deus muda aquele cenário, e faz tirar toda aquela nação que era escrava, com suas mãos fortes. Então você vê que ele sozinho não tinha a mínima possibilidade de vencer o faraó.
Mas com Deus, ele não só venceu, como ele chegou perto da terra prometida. E isso somos nós aqui nessa caminhada, quando nós dependemos de Deus de verdade. Mas seja independente de Deus, faça a vontade de Deus, não importa se vai doer o coração. Mas lembre, o chorar, você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Faz parte do processo, porque Deus nos ensina essa caminhada. Não é fácil, mas o Senhor falou, não é fácil caminhar no deserto, mas eu caminho com cada um de vocês. Não é fácil você se desprender do mundo, porque se você notar, quando Deus tira o povo do Egito, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Demorou mais 40 anos para que isso acontecesse na vida deles. E só os jovens conseguiram chegar. Dos velhos apenas Moisés, Caleb, Josué e Arão. Por isso que nós continuamos sabendo, porque Deus sempre mostra para nós como nós devemos agir na palavra. E para terminar, em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi ia ter uma luta tão grandiosa nesse momento da vida dele. Mas quando a gente vê ele antes nas malhadas cuidando das ovelhas, você acha que tudo era uma maravilha na vida de Davi. Não era, Deus já estava preparando ele naquele lugar, porque para cuidar das ovelhas ele tinha que dar a sua vida, e ele fazia isso quando ele lutava com o leão e com os ursos. Ele não tinha medo, ele cuidava bem das ovelhas que estavam naquele lugar, assim como Deus cuida das suas ovelhas. E a partir daquele momento que ele é ungido, ele acredita de verdade, Deus começa a mudar o cenário dele, começa a vir dificuldades e perseguições. Não pense que não vai acontecer na vida de cada um de vocês, porque já aconteceu e irá acontecer sempre, mas cada vez que você passar por uma dessas batalhas, você se torna mais vencedor ainda. E aquelas pessoas que estavam no mundo olhando, vai ver você vencendo, vai ver o brilho do Senhor Jesus na vida de cada um de vocês, e vai querer andar também, porque vão falar assim: se não for Deus na vida desse povo, não tem como eles andarem 40 anos no deserto. Se não for Deus na vida de Davi, não tem como ele vencer um gigante, porque o próprio Saul falou, ele é grande, é um lutador já velho, você é jovem, você não tem condições. O que vai acontecer na sua vida quando chegar os problemas, é que o mundo vai falar para você, você não tem condições, mas olha para Deus e olha pelos grandes homens fizeram. Não acredite no que o mundo falar, acredite naquilo que Deus falar no seu coração, e enfrente e vença, e vença. A partir daquele momento, Saul tenta vestir Davi com as suas próprias roupas, mas Davi era dependente, era de Deus. Davi estava na malhada com as ovelhas, cuidando de cada uma delas, mas Deus estava também naquele momento. Mas no momento que Samuel unge Davi, ele acredita de verdade, e passa essa primeira batalha da sua vida como sendo um grande vencedor. E não precisou da armadura de Saul, não precisou de espadas, apenas daquilo que Deus ensinou na mocidade com ele. Só precisava ele acreditar em Deus. E ele pega 5 pedras, mas bastou apenas uma para derrubar o gigante Golias, porque Davi foi dependente de Deus até o final. Por isso ele se tornou segundo o coração de Deus. Por isso nós também vamos nos tornar segundo o coração de Deus, porque essa mesma fé é passada por nós.
A partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto para vir aqui ouvir essa palavra e saber que Deus está sempre nos protegendo, e saber que nós somos dependentes da palavra do Senhor. E por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Amém? Glória a Deus. Talvez algum dos irmãos não estiveram aqui no início de janeiro. Nós pegamos novamente os nomes, amém? Para estarmos orando do ano de 2023. Se tiver alguém que tem algum pedido de oração, a gente já coloca agora no caderno, amém? Amém? Então vamos unir a nossa fé, vamos estar orando pela Emily, Gabriele, Milena, José, Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Jaqueline, amém? Levanta as suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nessa noite nós unimos a nossa fé e apresentamos diante do Teu altar, Senhor, cada nome que foi citado. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. E nesta noite nós clamamos que o Senhor venha alcançar cada vida nesta noite. Que o Senhor venha visitar com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles nesta noite. Que o Senhor venha alcançar com o bálsamo e com a paz do Senhor. E que a misericórdia do Senhor venha alcançá-los nesta noite, ó Pai, nós te pedimos. Papai querido, nós também apresentamos os irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, abençoa a vida de cada um dos irmãos com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, nós apresentamos essa semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho, nós apresentamos cada obrigação que devemos cumprir durante essa semana, que desde já o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra, Senhor, todas as afrontas, todas as barreiras, todas as palavras contrárias, que o Senhor venha repreender e lançar por terra, mas que a capacitação do Senhor venha estar sobre as nossas vidas. Apresentamos também, ó Pai, os ônibus que saem daqui para levar cada estudante, que o Senhor venha levar, que o Senhor venha trazer debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário e fraudulento. Papai querido, eu apresento, Senhor Jesus, os irmãos, ó Pai, que tem que retornar. Papai querido, que o Senhor venha levá-los, ó Pai, em paz, debaixo das Tuas mãos poderosas, livrando, ó Pai, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós te louvamos pela Tua presença no nosso meio, e que a paz do Senhor, a graça do Senhor venha ser derramada sobre a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.